Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carla. Esse canal fala sobre alfabetização significativa e também sobre projetos na educação infantil significativos, que são dos interesses das crianças. Bom, no outro vídeo eu falei sobre atividades em uma turma de alfabetização no primeiro ano, do início do ano, do meio, e agora eu vou falar do final, com essa mesma turma, uma turma do ano de 2017. Eles se intitularam Turma dos Minions. E no início do ano, em fevereiro, março, abril, nós trabalhamos com as palavras mais significativas para eles, que são os nomes das crianças, e com a identidade e o corpo. No meio do ano, nós trabalhamos com o projeto Cantigas de Roda, mas também falamos dos animais, então foi um projeto de cultura e também de ciências. Nós íamos começar a falar sobre um filme que era do interesse deles, A Bela e a Fera, mas como tinha a festa junina da escola estava se aproximando e a gente tinha que falar sobre um projeto de cultura. Então, eles estavam muito interessados em falar em cantigas de roda, eles sempre cantavam na sala. Eu tinha um livro e a gente sempre cantava essas cantigas, adivinhas, parlendas. Então, nós trabalhamos com esse projeto e aí eu aproveitei e trabalhei os animais, que eles também tinham muito interesse. E deixei esse projeto sobre a Bela e a Fera, mas para o final do ano, depois no final do ano tinha um projeto de leitura. Então, esse projeto, na verdade, ele ficou com o nome As Princesas do Mundo, Respeite as Diferenças, porque eu quis trabalhar todos os tipos de princesas. E então, aqui no canal, no meu blog, aliás, eu coloquei a estrutura toda do projeto. Então, depois eu deixo o link do blog no canal e vocês acessam. Mas antes, não se esqueçam de, durante o vídeo, se inscreverem no canal, darem o seu like e apertar o sininho para receber as notificações. Também deixe seu comentário, deixando a sua opinião, dando sugestões ou colocando suas dúvidas. O comentário também dá bastante força ao canal. Então, dá uma força aí para quem sabe um dia o canal chegue aos 1000 inscritos. E o canal, ele ajuda muito, porque eu estou compartilhando aqui essas experiências significativas, essa forma de alfabetizar, que eu considero sócio-interacionista ou sócio-construtivista, discursiva, dialógica, e em que as crianças são participantes ativas do processo de ensino-aprendizagem. E, acima de tudo, prazeroso e para a professora e para os alunos também. Porque uma aula não precisa ser chata, ela pode ser muito divertida e muito prazerosa. Então vamos lá. Então, como alfabetizar dessa forma? Então, estou mostrando aqui no canal. Se inscreva, acione o sininho, toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber as notícias desse vídeo. Então, eu vou falar rapidamente da estrutura do projeto, porque eu já falei em outros vídeos. Você coloca o cabeçalho, né? Coloca o título primeiro, Princesas do Mundo, Respeite as Diferenças. Aí coloca o cabeçalho, o nome da escola, o nome da professora. Se tiver uma professora mediadora, você coloca o ano de escolaridade e o ano que você está realizando o projeto. Aí depois você coloca o tempo estimado, que acontecem várias coisas na escola. Como eu falei, teve uma interrupção no projeto, depois a gente continuou. Aí eu coloquei maio, outubro, novembro e dezembro.
E depois a justificativa. Qual foi a justificativa do projeto? O interesse pelo filme A Bela e a Fera. O objetivo geral, mais um objetivo de uma forma geral do projeto. Os objetivos específicos de cada área do conhecimento. Então, português, né, no caso aí a linguagem oral, a leitura, a escrita, a produção de textos, a leitura e a compreensão de textos de diversos gêneros textuais, análise linguística, né, a aquisição da escrita alfabética em si, objetivos de matemática. Nem todo o conteúdo de matemática entra no projeto, alguns conteúdos. Então você pode dar matemática à parte e alguns conteúdos vão entrar de forma natural no projeto. Os objetivos de história e geografia, a mesma coisa, nem todos os objetivos, alguns irão entrar, tá? Objetivos de ciências e objetivos de artes plásticas. Nesse projeto teve bastante artes plásticas, teve teatro, teve música e dança. Então, e aí inclui a educação física, com a professora de educação física de artes plásticas, que ajudou bastante, também ajudaram no projeto. Então, os conteúdos, assim, tem gente que não bota mais seus objetivos, senão fica muito extenso. Então, se você quiser, você bota os conteúdos também relacionados aos objetivos. Aí você coloca de acordo com cada área de conhecimento. E os procedimentos metodológicos, como você realizou esse projeto, como você vai realizar, quais as ideias que você tem, como você vai realizar o projeto, né? Como vai ser essa metodologia e como você vai alfabetizar aí, no caso, porque é uma turma de primeiro ano. Bom, adequação das atividades pedagógicas aos alunos em NRs, também pode colocar. Os recursos materiais, quais os recursos que você vai utilizar. Os livros literários que você vai utilizar. E a conclusão, além da autoavaliação. Pode também as crianças fazerem parte dessa avaliação, falando sobre como foi o aproveitamento delas no projeto, se elas gostaram, o que elas mais gostaram. Então, como a gente começou o projeto? Começou com esse interesse das crianças pelo filme A Bela e a Fera. Então, eu comecei contando a história da Bela e a Fera, da fera que tinha na sala. E depois eu coloquei também o filme. A gente baixou o filme e botou no Datashow e eles viram. Então, depois a gente fez um texto, não no mesmo dia, tá? Um texto coletivo sobre o filme, sobre a história. Então eles foram relatando e eu fui escrevendo. E depois a gente fez uma lista dos personagens da Bela e a Fera, do filme da Bela e a Fera. E eles tiveram a ideia de fazer um teatrinho de fantoches. Então, eles desenharam, aí eu perguntei a eles, como é que vocês vão fazer? Aí eles falaram, nós vamos desenhar e vamos colar no palito. Então, eles também vão dando ideias no projeto. Então, eles desenharam e colocaram no palito. E também escreveram os nomes dos personagens. Aí a gente vai trabalhando a aquisição da escrita alfabética e ortográfica. Também quando eu faço a lista, eu vou perguntando a eles, Bela começa com que letra? Quantas sílabas tem? Como escreve a primeira sílaba Bé? E aí eles vão falando, como é que escreve a segunda sílaba lá? E aí, ou eles desenham a Bela do lado da palavra Bela ou colam a figura. Aí Fera, eles vão falando, e a mesma coisa. Sempre eu pergunto a letra inicial, quantas sílabas tem, como escreve cada sílaba. Então,
A alfabetização em que eles são participantes ativos e vão pensando como se escreve de uma forma coletiva. E eu vou ali intervindo no nível de escrita de cada um. Aí depois a gente cantou a música do filme, né, que é muito linda. Eu levei um texto da música, que é uma poesia. Então aí a gente vai trabalhando de acordo com os níveis de escrita. Como eu já tinha feito um trabalho anterior, né, no início do ano, com os nomes das crianças, com o projeto Identidade, e depois com as cantigas de roda, com esses textos, com as palavras das cantigas, a maioria das crianças já estavam no nível alfabético, quase a turma toda. Então eles já estavam lendo o texto, mas como tinha crianças especiais e tinham outras também, eu acho que ainda no nível silábico, aí depois eu tenho que ver no portfólio, a gente já trabalha essa leitura de formas diferentes. Quem está alfabético vai lendo, quem está silábico a gente pede para circular algumas palavras, como bela, fera, as palavras que rimam, e vamos dando dica pela letra inicial, final e pela memorização global. E eles também acompanham a leitura, mas a grande maioria já estava alfabético aí. Depois a gente conversa também sobre a poesia, a gente trabalha as rimas. Então, a gente trabalhou as questões sobre a beleza interior, o respeito às diferenças, o preconceito, o machismo e o respeito às mulheres. Então, eu perguntei para eles, como deve ser um príncipe gentil? E eles fizeram um texto coletivo. Então, eles desenharam a Bela e a Fera e escreveram: a fera é nosso príncipe, que por fora era um monstro, mas por dentro era do bem. Como deve ser um príncipe gentil? O príncipe deve dar carinho, amor e respeito. O príncipe não pode xingar, bater e não pode beijar a princesa sem ela deixar. Então a gente estava trabalhando toda essa questão do respeito às mulheres, né? E depois, vocês veem aí no canal, tem uma criança especial que ela tinha um distúrbio de linguagem, ela produzindo esse texto aqui com a ajuda dos outros. E ela também começou a ler e escrever. Então, eu acho que ela chegou no nível silábico alfabético na época, nesse primeiro ano. Então, eles depois reescreveram essa história, como eu falei, da Bela e a Fera, e fizeram um livro. Cada um, não, era um grupinho, na verdade. Tinha uns que escreviam, um escrevia uma página, tinha outra página que 2 ou 3 escreviam. Então, todos participaram da produção desse livro e cada um levou para casa o livro com a história da Bela e a Fera, reescrita por eles. Então, de manhã eu tinha um menino autista que ele adorava quebra-cabeça. Então a capa foi um quebra-cabeça da Bela e a Fera. E à tarde eles fizeram um desenho. Então, como vocês podem ver aqui, a Ana Júlia escreveu essa primeira página, a Isabelle, que era aluna especial, escreveu essa. Aqui foram 2 que escreveram, o Igor e a Tainá. Mas aí todos escreveram, inclusive a aluna Júlia, que tinha síndrome de Down, o Kaique, que tinha TDAH. Então todos vão participando, essa inclusão vai acontecendo. Essa aqui é o desenho da Júlia, que tinha síndrome de Down. Vão participando. Aqui foram 4 que escreveram. Então eles fizeram de forma coletiva. Tem um vídeo aí no canal da criança, como é que eu vou intervindo, que a maioria estava silábico alfabético, e eu vou intervindo mais a nível ortográfico,
com eles, né, nesse caso, que a gente já estava em outubro. Então, as crianças, elas construíram um castelo com materiais recicláveis. E aí eu tive a ideia de trabalhar as formas geométricas espaciais e planas. Então, eles levaram, a gente colocou cone, caixa de leite para fazer o muro. Então, a gente foi trabalhando essas formas geométricas, a gente foi vendo o que mais que tinha no ambiente com essas formas. E eles mesmos pintaram a frente do castelo, fizeram o jardim, as rosas aqui na frente. Aí eles aqui construindo um muro com as caixas de leite. E a gente fez atividades depois também no livro de matemática que tinha relacionadas às formas espaciais. E depois as formas planas, que a gente também, cada um, deixa eu mostrar aqui, cada um criou o seu castelo com as formas planas contornando os blocos lógicos. Então foram cada um com um castelo diferente, que eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com a criatividade da criança. Não gosto de trabalhar tudo igual, né? Então, aquele padrão tudo igual, xerocado. Então, as crianças vão criando. E depois aqui, eles ensaiando, porque a gente fez 2 teatrinhos, um de fantoches e depois com eles mesmos, que foi a apresentação no final do ano, no projeto de leitura, né? Que é a Ciranda da Leitura, que chamava. Então, eles ensaiando aqui a peça na quadra. Eles ensaiando também, tem eles ensaiando na sala. Então, cada um levou também a fala deles para decorar em casa. Então, também foi uma atividade de leitura. E eles também, a gente vai trabalhando diversos gêneros textuais, no caso, né? E aí, eles fizeram um convite, né? Para os pais irem na peça. Aí eu vi essa aqui na internet, essa foto aqui, aí eu achei uma graça, aí imprimi, mas eles também desenharam, que tem sempre o desenho deles. Desenharam um convite e depois produziram um convite, a gente viu a estrutura do gênero textual convite, eles convidando a família. E depois eles também fizeram textos em que eles criavam histórias dos desenhos deles. Então, como a gente estava falando de princesas, muitos escreviam histórias de princesas. Então, aqui, como vocês podem ver, a Maitê já estava alfabética, produzindo textos no primeiro ano. Era uma vez uma princesa muito linda e ela vivia no castelo. Ela viu o príncipe e ela se apaixonou. E a bruxa apareceu e ela não gostou da princesa e botou ela em um castelo muito alto. E o príncipe pegou ela e eles se casaram. Fim. Então eu resolvi trabalhar outros tipos de princesas com eles, para mostrar a eles que não existem só a princesa das histórias de contos de fadas, que são as princesas europeias, brancas, de olhos azuis, cabelos loiros. E eu quis mostrar a eles a princesa Frida Kahlo. Tem um livro, Frida Kahlo, que é da coleção Antes Princesas, que eu tinha comprado e eu tinha lá na sala. Então eu contei a história da Frida Kahlo, que é uma princesa diferente, que ela tem bigode, era uma artista plástica, ela pintava muitos quadros, mexicana, e ela tinha uma vida diferente. Ela reivindicava os direitos trabalhistas das pessoas para ganhar melhores salários. Ela tinha um marido, mas tinha uma relação, né, em que esse marido, às vezes, ela tinha outros gostos também, né, além do marido dela. Então, eles tinham uma relação mais aberta. Então, era uma princesa mais independente. E a história dela, depois a gente fez a biografia da história, eles relataram
o que eu li no livro, que também é uma compreensão de texto. Eu fiz o texto coletivo, depois eles leram o texto coletivo, uma gracinha eles lendo, tem aí o vídeo no canal. E fizeram também autorretratos, porque a Frida Kahlo ela fazia muitos autorretratos. Então, eles também fizeram os autorretratos deles. E a gente trabalhou essa questão das diferenças, que nós temos características diferentes, temos que respeitar essas diferenças. Então, também desenharam a Frida Kahlo. E aí eu fiz a pergunta: como deve ser uma antiprincesa? Então, eles foram relatando de acordo com o que a gente já tinha conversado, de acordo com o livro. Então, eles foram falando o que eles entenderam da Frida Kahlo. Ela deve trabalhar, que é uma antiprincesa, como a Frida Kahlo. Ela deve trabalhar, ela pode estudar na faculdade. As antiprincesas são independentes. As antiprincesas dirigem carro, avião, ônibus e caminhão. Elas não precisam de príncipes para puxar a cadeira para elas. As antiprincesas precisam ganhar um bom salário. Depois do texto coletivo, eles também produzem os textos individuais. Então, eles desenham e cada um produziu o seu texto individual. Então, como vocês podem ver aqui, era 30 de outubro, né? E a maioria da turma, praticamente a turma toda, já estava alfabética. Então, aqui, a professora de artes também trabalhou junto com a gente de forma interdisciplinar e fez a releitura de uma obra da Frida Kahlo, que é um autorretrato da Frida, e aí eles colaram folhas ao redor. E a professora de Educação Física participou em relação à apresentação do teatro e a dança. E aqui, depois a gente trabalhou com as princesas africanas. Nós trabalhamos com um livro, Omo-Oba, Histórias de Princesa. Esse livro conta histórias da mitologia africana. Então eu quero deixar claro que não tem nada a ver com religião, mas com a cultura africana. Assim como existe a mitologia greco-romana, existe a mitologia africana. Em relação à mitologia greco-romana, as pessoas não têm preconceito, mas em relação à mitologia africana, as pessoas têm. Então são histórias lindas que falam das orixás femininas. Então as crianças conversaram sobre a parte da história que elas mais gostaram, interpretaram os textos oralmente. E depois eu pedi a ela para elas desenharem as orixás que elas mais se identificavam e escrevessem as suas características. Elas fizeram o texto coletivo e depois individual, e também o desenho. Falamos um pouco sobre a cultura africana também, a escravidão, o preconceito e o racismo. E as crianças viram que não existem só princesas brancas, loiras, de olhos azuis. Então esse foi o objetivo, eu mostrar que existem também princesas negras. E foi lindo, porque as crianças relataram o que elas entenderam sobre o livro, sobre as histórias. Então, o que elas falaram sobre a princesa Oiá, que é a princesa dos ventos, da tempestade, do trovão. As cores preferidas delas são rosa, vermelho e branco. Ela é a princesa dos ventos e das trovoadas. Ela vira um búfalo. Então é muito engraçado que a princesa que eu perguntava qual a princesa que a criança mais gostou, ela tinha realmente as características da Oiá. E
a princesa Iemanjá. Então as crianças escreveram: a Iemanjá é negra e vaidosa, ela é a princesa do mar. De dentro da barriga saíam estrelinhas e nuvens. Também saíam os orixás. As cores preferidas dela são azul e prata. Então você vê que história linda, né? Da Iemanjá saíram as estrelinhas, as nuvens, e também saíram os outros deuses, os outros orixás. Por quê? Na verdade, a vida surgiu do mar, começou no mar, né? Então, foi dali que surgiu a criação. Da barriga dela que saiu a vida, da Iemanjá. E Oxum. A Oxum é a princesa negra e vaidosa. Ela é a princesa das águas dos rios. Ela usa um espelho. E eu tenho também no meu canal as crianças, em outubro, já lendo esses textos que elas produziram. Uma graça. Então, depois vocês acessem aí no canal. Bom, depois eu quis trabalhar outras princesas negras. Então, eu trabalhei com os livros Menina Bonita do Laço de Fita e O Cabelo de Lelê. Então, eu li o livro, eu contei a história e eles conversaram sobre a parte que mais gostaram. Interpretaram a história oralmente, com perguntas que eu ia fazendo durante a conversa. Depois fizeram uma atividade de artes com pintura e guache, colagem e lã preta e florzinhas. Então, primeiro, as crianças elas desenharam com lápis. Então, eu pedi para desenhar uma cabeça bem grande, até o peito. Contornaram com tinta preta, com o pincel. Toda a linha do lápis. E depois eles pintaram o rosto, só não pintaram os olhos, o nariz e a boca, com o guache marrom. Aí depois, quando já estava mais seco, eles colaram a lã e as florzinhas no cabelo. Então, através dessa história, nós valorizamos a autoestima das crianças negras e de cabelos crespos, além de conversarmos sobre o racismo. Então, vocês podem ver que cada criança fez uma menina bonita do seu jeito, de acordo com a sua criatividade. Então, umas desenharam uma cabeça maior, com um tipo de cabelo, outras desenharam uma cabeça menor ou com o corpo inteiro. Cada uma do seu jeitinho, uma diferente da outra. Porque já falei que eu gosto de trabalhar com essa criatividade da criança e não com um padrão, com xerox, de dar uma folha com xerox para as crianças pintarem. E elas vão desenvolvendo o grafismo, a coordenação motora fina e a criatividade. E depois elas escreveram sobre a história e desenharam. Então, Caio escreveu: Menina Bonita do Laço de Fita. A menina, ela é bonita e o coelho fez cocô. O Brian, 28/11 já, isso aí, de 2017. Menina Bonita do Laço de Fita. O coelho fez muito xixi, porque ele tomou muito café, então ele desenhou. Ele aqui, fazendo xixi, depois aqui também tomando banho, que ele desenhou a parte que ele se entrou dentro do pote de tinta preta. Então eles foram fazendo, e aí você via a escrita deles já alfabéticos, e a gente só tinha mais que trabalhar as questões ortográficas. Depois eles também leram uma parte do livro. Tem um vídeo aí também mostrando. Então essas crianças do primeiro ano, elas terminaram o ano não só no nível alfabético, não só relacionando fonema, grafema. Elas saíram alfabetizadas, elas saíram escrevendo, produzindo textos,
lendo com compreensão e interpretando textos. O mais importante é que elas aprenderam de uma forma prazerosa, porque a alfabetização não precisa ser uma coisa enfadonha, com repetição de sílabas e cobrir e copiar, e com textos que não têm sentido. Pode ser muito divertido, muito empolgante, e principalmente com atividades de artes que são do interesse delas. E depois eles fizeram um teatro no final do ano, da Bela e a Fera, e se apresentaram. Aí tocou a música e foi arrepiante, sabe? Quando eles dançando, a Bela dançando com a Fera. Muito lindo mesmo. Então é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência. Tchau, tchau.